com o texto até o capítulo 4, versículo 6. Então hoje faremos uma leitura na 1 de Pedro, no capítulo 3, a partir do 15, e caminharemos na leitura até o versículo 6 do capítulo 4. Seguiremos na série de mensagens Crescendo na Graça e Conhecimento de Jesus. Estamos dando uma percorrida em toda a primeira carta de Pedro, e terminando a primeira carta, continuaremos na segunda. Hoje já é a 9ª mensagem na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, e temos sido ricamente abençoados pela palavra de Deus, e tenho certeza de que hoje não será diferente. Então abra o seu coração, esteja aí pronto a receber o desafio da palavra, não a palavra do pastor Joel, mas a palavra de Deus através de Pedro. Estaremos aqui então para ler o texto bíblico e aprendermos dele. Mas antes de mais nada, vamos orar. Você está com a Bíblia aberta? Nós vamos buscar então agora a graça e a direção de Deus através da oração. Pai bendito, mais uma vez nos colocamos em Tuas mãos. Agora com a Tua palavra aberta, queremos, ó Deus, pedir que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa nos conduzir no estudo da Tua palavra. Queremos aprender mais de Ti, como acabamos de cantar, mais do Teu poder, mais do Teu amor. Então fala aos nossos corações, é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. 1 de Pedro 3, a partir do versículo de número 15, então, diz assim a palavra do Senhor: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Bom, esse é um texto e que eu diria para vocês que se eu pudesse escolher, não pregaria sobre ele, em virtude de existirem aqui alguns pontos difíceis de se entender, até certo ponto até contraditórios,
E nós vamos nos deparar com muitas, variadas interpretações. Mas quando a gente se propõe a pregar a Bíblia de forma expositiva, sem fugirmos de nenhum dos textos que aqui estão, nós precisamos encarar cada um deles e, com a direção de Deus, podermos trazer os ensinamentos propostos, sem fugirmos nem para a direita e nem para a esquerda. Domingo passado, nós vimos que as boas obras que elevam o nosso padrão, ou seja, elevam o nosso testemunho e a nossa conduta, envolvem virtudes que devem ser praticadas em todos os nossos relacionamentos. Então Deus espera que nós manifestemos virtudes no nosso relacionamento cívico, como já vimos, no nosso relacionamento laboral, ou seja, entre empregadores e empregados, no nosso relacionamento conjugal, entre marido e esposa, mas vimos no domingo passado nos nossos relacionamentos sociais. Seja chamado por Pedro no relacionamento fraternal, entre irmãos em Cristo, ou nos nossos relacionamentos interpessoais, entre irmãos em Cristo, mas também com aqueles que não professam a fé cristã. O caráter cristão, nós vimos, deve sobressair, ainda que estejamos inseridos em uma sociedade corrupta e hostil à fé cristã. Eu trouxe a vocês uma frase de um teólogo alemão, chamado Dietrich Bonhoeffer, onde ele dizia, em um dos seus pensamentos, que o cristão não é chamado para seguir a Cristo numa estrada de rosas, de flores, mas o cristão é chamado a seguir a Cristo em uma estrada marcada pelo sacrifício e pela cruz de Cristo. Amém ou não? Jamais devemos nos iludir com hoje o evangelho triunfalista que é anunciado para nós, em que o crente jamais atravessaria situações adversas e difíceis, mas nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que nós não estamos, irmãos, eximidos de enfrentar situações adversas. Enfrentaremos adversidades, passaremos e experimentaremos sofrimento. Vimos que nós também vamos nos deparar com calúnias, com traições, irão nos maltratar, mas em meio a toda essa circunstância, o que Deus espera é que o caráter cristão prevaleça. Amém? Por isso que Pedro nos desafiou na semana passada a nós praticarmos as virtudes cristãs, as quais o Senhor Deus espera de cada um de nós. Quando olhamos para o texto da semana passada, no capítulo 2, vimos que o Senhor espera que os nossos sentimentos, ou seja, o nosso coração, seja tratado por nós. Haja vista que todos os maus desígnios, todos os pecados, todos os desejos, concupiscências, são provenientes do nosso coração. E nós vimos que o coração incide diretamente nas nossas ações e nas nossas palavras. Por isso, Pedro nos advertiu dizendo que haja em vós o mesmo sentimento, que vocês sejam compassivos, que vocês amem uns aos outros, que vocês sejam misericordiosos e afáveis. E aí então isso vai resultar em quê? Em uma ação direta nos nossos atos e também nas nossas palavras. Falei e concluí na semana passada a mensagem dizendo que Deus espera que quando manifestemos essas virtudes, cuidando, zelando e tratando do nosso coração, até porque o sábio diz lá em Provérbios que sobre tudo que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando a gente trata o nosso coração, e as nossas ações e as nossas palavras demonstram e irrompem essas virtudes divinas brotando de nosso coração, isso tudo vai impactar no nosso relacionamento com Deus. Primeiro, não vai ter pecado não confessado na nossa vida que possa servir de impedimento, como um muro de separação entre mim e Deus. Mas isso vai impactar também diretamente no nosso relacionamento
com os nossos irmãos ou mesmo com os de fora. E encerramos dizendo que tudo isso vai impactar diretamente no nosso testemunho diante dos homens. Foi assim que concluímos na semana passada, usando o versículo 15 como a chave de tudo. Antes, santificai ao Senhor em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quantos de vocês foram testados essa semana, hein? Foram? Tiveram que colocar em prática virtudes? Foram compassivos? Tiveram que exercitar o amor para com o seu próximo? Conseguiram dosar as suas palavras sem que ofendesse ninguém? Foram testados no trânsito? Levaram fechada? Cadê os motociclistas aqui? Foi semana abençoada para vocês ou não? Chutaram o retrovisor por aí ou não? Vocês viram o que deu, né? Vocês viram essa semana aí um crime terrível, terrível. Irmãos, nós precisamos a cada dia e seremos provados e testados a revelar essas virtudes. E não é fácil. Em momento algum eu disse para vocês que é fácil nós revelarmos, de fato, virtudes cristãs. Mas ao seguirmos na contramão do mundo, seguramente atrairemos a atenção dos homens para nós. E seremos questionados acerca do nosso testemunho e caráter. E uma das áreas em que seremos confrontados é referente à nossa reação também diante das situações adversas e do sofrimento. Irmãos, não posso de forma alguma omitir que cada um de nós enfrentaremos situações adversas. Eu não posso mentir, eu não posso subir no púlpito dessa igreja e dizer para vocês que a nossa caminhada é uma caminhada por estrada de rosas e de flores. Mas temos que ser realistas, enfrentaremos situações adversas. Quantos passaram por tribulações essa semana? Quantos estão lidando com essas tribulações? E talvez você se sinta instigado a pensar: ó Deus, onde está o Senhor? Que fiz eu? Por que isso comigo? E muitas vezes estamos questionando a Deus. Mas irmãos, hoje nós aprenderemos no texto que Pedro nos deixou aqui, algumas verdades. Serão 3 verdades que nós hoje aprenderemos nesse texto que foi lido. A primeira verdade está nos versículos 16 e 17 do capítulo de número 3. Está comigo ainda, com a Bíblia aberta? Vamos ler de novo o versículo 16 e 17. Tendo uma boa consciência. Sabe o que é ter boa consciência? É ter a consciência tranquila. É deitar a tua cabeça no travesseiro e não ter dificuldade de dormir. É não ter a consciência pesada, mas é ter a boa consciência, a consciência tranquila. Para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, e aí está entre parênteses, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Sabe qual é a primeira verdade? E você que gosta de anotar, anote. A primeira verdade que o texto bíblico nos diz é a seguinte: já que temos que sofrer, se temos que sofrer, que seja fazendo o bem, amém ou não? Se temos que sofrer, irmãos, que seja fazendo o bem. Jamais venhamos a sofrer fazendo o mal. É isso que a Bíblia nos deixa aqui claramente descrito nesses 2 versículos. Mais uma vez, pastor Joel está sendo repetitivo, está sendo. Mais uma vez estamos aqui para falar da possibilidade do sofrimento na vida do cristão. Não quero aqui criar, aderir ou propagar uma teologia do sofrimento, porque existe também esse extremo. Tem pessoas que buscam o sofrimento como uma forma de depuração, de
purificação, buscam o sofrimento como um caminho para a salvação. Eu não estou aqui para propagar teologia de sofrimento algum, mas eu quero rechaçar teologia da prosperidade, quero rejeitar aqui teologia do triunfalismo, e dizer para vocês que a gente tem que defender uma teologia, e eu vou dar o nome da teologia pé no chão. É pé no chão. Nós estamos nessa vida, irmãos, e nessa vida enfrentaremos dificuldades. É Jesus mesmo quem diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, amém ou não? Eu venci o mundo. Então, amados, aqui Pedro está dizendo que a tua consciência esteja tranquila, que você consiga recostar-se na tua cama, deitar a tua cabeça no teu travesseiro, e por mais que estejam falando mal de vocês, por mais que falsos testemunhos estejam sendo levantados, por mais que maledicências estejam sendo direcionadas para vocês, Pedro está dizendo: tenham essa consciência tranquila, para que naquilo que estão falando mal de vocês, como de malfeitores, eles possam tapar a boca e se sentirem confundidos ao verem de fato as boas obras em vocês. Então, meu irmão, fica firme, amém ou não? Vamos ter que sofrer, mas já que temos que sofrer, que soframos fazendo o bem e jamais o mal. É por isso que o primeiro ponto dessa mensagem é exatamente esse: se temos que sofrer, que seja fazendo o bem. Não tem nada melhor do que colocar a cabeça no travesseiro e ter essa boa consciência. Deixa os outros falarem, deixa os outros caluniarem, deixa os outros injuriarem, deixa os outros que falem o que quiser de nós, desde que estejamos cumprindo com o nosso testemunho cristão. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu testemunho? Tem a sua consciência boa e limpa? Irmãos, por que que, se eu tiver que escolher, já que eu tenho que sofrer, é melhor sofrer fazendo bem? Por que que é melhor padecer fazendo bem do que o mal? Lembra do que eu já disse 3 vezes hoje, e já repeti tantas outras vezes nas semanas que já se foram? Porque ao seguirmos na contramão do mundo, seguramente atrairemos a atenção dos homens para nós. Você vai chamar a atenção das pessoas se você está indo na contramão. Você vai chamar a atenção dos teus amigos se você estiver indo na contramão do mundo. Hoje a nossa cultura aponta valores, mas os valores da nossa cultura são opostos aos valores cristãos. Eu vou defender o quê? A palavra, os valores cristãos. Isso vai chamar a atenção das pessoas para conosco. E irmãos, se eu tenho que sofrer, eu vou fazer uma escolha, que eu sofra fazendo o bem. Quem está comigo? Amém? Deita a tua cabeça hoje tranquila, se o teu testemunho está sendo um testemunho diante de Deus irrepreensível. Não se preocupe com o que dirão de você, se você está seguindo os preceitos da palavra de Deus. Santifique a Deus em seu coração. E esteja preparado, porque seguindo na contramão atrairemos a atenção das pessoas. E eles nos indagarão, nos perguntarão acerca da nossa fé. E nós temos que estar preparados para abrirmos essa palavra e compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo. Viva uma vida de testemunho. Busque a santidade a cada dia. Porque já que temos que sofrer, que soframos, mas soframos fazendo o bem. Amém? Essa é a primeira verdade do texto bíblico. E há uma segunda verdade que eu quero expressar para vocês agora. Essa verdade está nos versículos 18 a 22. Vamos ler os versículos 18 a 22 mais uma vez? Diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez
pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Eu quero parar nesse primeiro versículo. Já que iremos sofrer, e devemos sofrer, então, fazendo o bem, eu quero na segunda verdade destacar o seguinte, e se você quiser anote: Cristo, o nosso Salvador, é o nosso maior exemplo de quem fez o bem e sofreu. Já que eu tenho que fazer uma escolha diante da minha vida, eu vou sofrer. Então, já que eu vou sofrer, eu faço uma escolha. Eu quero sofrer fazendo bem. E por que que eu devo escolher sofrer fazendo bem? Porque eu tenho em Cristo, o meu Salvador, o maior exemplo de quem fez o bem e sofreu, padeceu. Está aqui na Bíblia, irmão. Se Cristo sofreu, se Cristo padeceu e foi levado até a morte, quem somos nós para não sofrermos? Quem somos nós para de forma ousada nos dirigirmos a Deus e questionarmos se estamos ou não passando por sofrimentos? A Bíblia narra o sofrimento de Cristo em todos os evangelhos. Ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, cravaram-lhe na sua fronte uma coroa de espinhos, ele teve as suas costas dilaceradas pelos açoites, ele carregou uma pesada cruz, ele foi injuriado, ele foi caluniado, ele foi traído, ele foi ultrajado. Quer um retrato do sofrimento de Cristo? Abra a Bíblia em Isaías 53. Vai lá comigo no Antigo Testamento. Veja como Isaías descreve o sofrimento de Jesus. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos, mas ele era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Cristo sofreu. E como sofreu? Sofreu por teus pecados, por meus pecados. O castigo que estava sobre ele era em virtude dos nossos pecados. Meus amados, se Cristo sofreu fazendo o bem, quem somos nós para podermos nos levantar e ultrajarmos o nome do nosso Senhor e ao nosso Deus bondoso e criador e amoroso, e questionarmos se estamos ou não sofrendo? Mas sabe, Pedro deixa claro por que ele sofreu.
Por que que ele enfrentou esse sofrimento? Pedro deixa claro que o sofrimento de Cristo teve um objetivo maior: nos levar à presença de Deus, amém ou não? Foi por seu sofrimento, foi por sua morte na cruz do Calvário, foi por seu sangue derramado, que nós pudemos nos reconciliar com Deus. O objetivo do sofrimento de Jesus era um objetivo maior. Volta para Pedro comigo, veja o que está escrito no versículo 18 do capítulo 3, na primeira de Pedro. Pedro diz: porque também Cristo padeceu, e padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para levar-nos a Deus. Ele foi mortificado, na verdade, na carne. Para e ouve o que eu tenho para te dizer. Cristo, o perfeito Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o nosso Salvador, o Deus dos deuses, desceu a essa terra, fez-se homem por amor, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, fazendo-se homem semelhante a nós, sofreu, recebeu em sua carne os açoites, recebeu os cravos em suas mãos e em seus pés. E sabe, esse Deus fez-se homem e morreu de fato em um corpo humano. Cristo de fato morreu. E quem nega que Cristo veio em carne e que o seu corpo humano não tenha sofrido e levado à morte é blasfemo. Durante o passado tentaram inventar doutrinas, heresias, dizendo que o corpo de Jesus era um corpo aparente, dizendo que ele não veio em carne, mas Jesus fez-se homem, fez-se carne por nós. Ele é o sacrifício propício, aprazível, significativo, necessário para a nossa salvação. E Pedro deixa claro, ele foi mortificado na carne. Cristo morreu, suspirou, entregou o seu espírito nas mãos do Pai, dizendo: em tuas mãos entrego o meu espírito. Cristo morreu. Aleluia, porque ele não ficou morto, amém ou não? Não ficou morto. Por isso que Pedro diz: mortificado na verdade na carne, porém, no entanto, todavia, contudo, vivificado pelo Espírito, amém ou não? Cristo está vivo, ele ressuscitou, e a mensagem do Evangelho é completa quando nós olhamos para a morte de Cristo por nossos pecados, mas por a sua ressurreição. Bendita esperança de que todo aquele que morreu em Cristo um dia será ressuscitado para a vida eterna, amém? Louvado e bendito seja o Senhor. Irmãos, Pedro dá ênfase na morte real de Cristo. Ele veio em carne, ele é o Verbo encarnado, ele é o Emanuel. Ele morreu fisicamente, mas não ficou morto. Ele ressuscitou, e ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que desde o passado tem anunciado a que todos nós cheguemos a Ele arrependidos e crendo na sua morte e na sua ressurreição. Só que agora, irmãos, é o que eu disse, se eu tivesse que escolher, eu pularia agora. E o nosso irmão Pedro é fantástico. Pedro escreveu essas duas cartas. Eu vou pedir que você vá comigo na segunda carta, só para a gente ver o que Pedro vai dizer. Vai na segunda de Pedro, lá no capítulo 3, nos versículos 15 e 16. Olha o que Pedro fala de Paulo. 2 de Pedro 3, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada,
E olha o que Pedro vai dizer agora no versículo 16. Que o Paulo, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O Pedro tem coragem de falar que o Paulo escrevia algumas coisas difíceis de entender. Só que o Pedro agora nos deixa em maus lençóis. Porque volta agora comigo na primeira de Pedro. E veja, por que o Pedro, falando que Paulo escrevia algumas coisas difíceis de entender, por que o Pedro nos deixa numa situação dessa também, escrevendo uma coisa difícil de se entender? Porque quando a gente volta para a primeira de Pedro, no capítulo de número 3, a partir do versículo 19, irmãos, veja o que Pedro diz. Ele acabou de dizer que Cristo foi mortificado na carne, uma vez, para que pudesse nos levar até Deus, mas ele foi vivificado pelo Espírito. E no versículo 19, Pedro diz isso, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. O que Pedro quer dizer com esse negócio de que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão? Que espíritos são esses que estavam em prisão? Que prisão é essa? O que tem a ver o Noé com a história? Para ele chegar e botar o Noé aqui ainda, e vem falar de dilúvio. Ô irmão Pedro, por que você faz isso com a gente? Por que ele vem falar que Cristo desceu para pregar em espíritos em prisão, e tem hoje gente defendendo que Cristo foi até o inferno, que foi pregar uma segunda oportunidade para as pessoas que morreram lá no dilúvio? Tem gente que ensina isso hoje. Pega esse texto e vai falar, Jesus deu uma segunda oportunidade, então haverá outra oportunidade para aqueles que rejeitaram. Mas será que é isso que Pedro estava querendo dizer? Irmãos, entre tantas interpretações que vocês vão ouvir desse texto, que vão falar que esses espíritos eram anjos caídos, que vieram aqui e se relacionaram com mulheres, vocês vão ver um ninho de gato em tudo isso. Eu vou dizer para vocês o que simplesmente, de uma forma tão clara e cristalina, Pedro estava querendo dizer aqui. É só a gente voltar para o que a gente acabou de ler no versículo de número 18. Pega o link do 18 para o 19. Eu vou ler o finalzinho do 18. Cristo foi mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo que nós colocarmos aqui, a gente vai entrar em tremenda confusão. E eu sei que a confusão é possível, porque a palavra Espírito, para Espírito humano, Espírito para Espírito Santo, é uma mesma palavra, pneuma. Agora a gente precisa saber de que Espírito que está se tratando aqui. Quando a gente olha e vê, em algumas das Bíblias que você tem a tradução nas suas mãos, já está aí, Espírito com letra maiúscula. Porque todo o contexto nos faz levar a entender que Cristo morreu na carne, mas foi vivificado pelo poder do Espírito Santo. Aí no 19, então, nós fazemos o link, no qual, quem é o qual? O Espírito Santo. No qual o Espírito Santo também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos que estão hoje aprisionados? São aqueles que noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. E haja longanimidade, hein? Por quanto tempo Noé pregou para aquele povo se arrepender? Lembra?
120 anos. Está lá escrito, este é o prazo, 120 anos. O Noezão começou a construir a arca e começou a pregar, arrependam-se, entrem, virá o dilúvio. E Deus foi longânimo, enquanto Noé pregava. E aí, meu irmão, qual foi o resultado? Quantas pessoas, de todas as que ouviram a mensagem do arrependimento de Noé, e Noé falava inspirado por quem? Por quem? No qual também foi e pregou a esses espíritos que hoje estão em prisão, a esses que rejeitaram, a esses que foram engolidos pela água do dilúvio e que não entraram na arca, porque somente 8 entraram. Estes que rejeitaram a palavra do Espírito Santo através de Noé, onde estão hoje? E não tenha medo de dizer, quem rejeitou a Deus durante todos os tempos, e quem rejeita a Cristo até hoje, onde está? Eu não ouvi. Vocês têm medo de falar, não é isso? Mas é isso mesmo. Estão aprisionados no fogo do inferno. Só que eles tiveram ou não tiveram oportunidade de ouvir a palavra? Tiveram ou não tiveram? Tiveram. O Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou a Cristo com esse poder, é o mesmo Espírito que estava pregando através de Noé, é o mesmo Espírito que durante toda a história do homem está pregando arrependimento, é o mesmo Espírito Santo que está agindo hoje em nosso meio, é o mesmo Espírito Santo que está te incomodando aqui, a você que talvez nunca se decidiu por Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz de forma clara: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fizeram os antigos. Ai, Pedrão, obrigado. Eu sei que o Paulo escreve coisas difíceis de entender, mas você, Pedrão, também escreve umas coisas que nos deixam, às vezes, difíceis aqui de compreendermos. Mas louvado e bendito seja Deus, que a palavra de Deus não se contradiz. Lá em Isaías diz que a palavra de Deus tem que ser estudada assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente junta as partes. E o que eu quero te dizer é que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, era o mesmo Espírito Santo que no passado advertiu homens ímpios e a que se convertessem, e é o mesmo Espírito que ainda hoje continua advertindo os homens através dos pregadores da verdade, a que se arrependam, porque mais vale sofrer temporariamente nessa terra do que sofrer eternamente no fogo do inferno. O que você prefere? Ainda que creiamos em Deus e em Jesus como nosso Salvador, estamos sujeitos a sofrermos. Mas, irmãos, já que a gente tem que sofrer, eu escolho. Eu vou sofrer fazendo o quê? O bem. Sabe por quê? Porque o maior exemplo que a gente tem, Jesus Cristo, ele sofreu. E sofreu fazendo o quê? O bem. Por isso, mais vale sofrer temporariamente nessa vida do que sofrermos eternamente no fogo do inferno. Por isso que no versículo 21 em diante, Pedro vai continuar dizendo assim, 1 de Pedro 3, 21, que também como uma verdadeira figura, agora nos salva. O batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência. Olha a boa consciência aí. Tem coisa melhor do que reclinar a cabeça no travesseiro, estando com a consciência limpa? Quantos estão fazendo o bem? Pode deitar hoje, quando chegar em casa, recostar-se no travesseiro e dizer: Senhor, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que você tenha a sua consciência limpa para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências.
que Pedro quis dizer aqui, colocando o batismo agora no meio? O Pedrão, primeiro ele coloca lá o Noé, fala dos espíritos da prisão, e agora vem falar do batismo, lá no Antigo Testamento. Veja que ele está dizendo e usando o batismo como uma figura. Olha aqui, agora vos salva o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O que o batismo hoje expressa para nós cristãos? Quantos aqui já foram batizados? Diga amém. O que o batismo significa para nós cristãos? É uma figura de quê? Primeiro, é uma figura da morte e da ressurreição de Cristo. Por isso que batizamos por imersão. Não é isso? Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Mas o batismo é uma ordenança. É uma ordenança para todo aquele que creu. Lembra? Batismo não precede fé. Por isso que nós não batizamos infantes. Mas nós somos defensores do batismo após a declaração da fé. Aquele que crer deve ser o quê? Batizado. Muito bem. O batismo é a expressão daquele que se arrependeu. Daquele que se arrependeu e creu. Da mesma forma, Pedro usa essa figura na trajetória da arca durante o dilúvio. Quem crê hoje deve ser o quê? Batizado. É a expressão daquele que creu. Quem creu, e foram só 8, hein? Quem creu lá, diante da mensagem de Noé, o que fez? Entrou na arca. Por isso que ao entrar na arca, eles passaram pelo aguaceiro, e passaram salvos. Então essa é a figura de Pedro. Quem creu entrou na arca, foi batizado naquele aguaceiro, e saiu dali vivo, regenerado, pronto para uma nova vida. Quem hoje crê no Senhor Jesus, também passa pela água do batismo, e vai viver uma vida nova, regenerada para com Cristo. Amém ou não? Não é o batismo que salva. Pedro não está usando a figura do batismo como algo que salva, mas como resultado daquele que creu. Quem creu entrou na arca, e quem crê também deve ser batizado, amém? Logo, logo tem mais classe preparatória para o batismo, hein? E quantos aqui vão seguir o exemplo pré-figurado aqui por Pedro? Logo, logo anunciaremos. Irmãos, da mesma forma que o batismo expressa o passo de fé e obediência daquele que creu em Jesus, os 8 na arca foram batizados porque creram e obedeceram entrando na arca. Nenhum desses homens que hoje estão aprisionados no inferno, nenhum dos homens que rejeitaram a salvação outorgada por Deus durante todo o decorrer da história, poderão dizer: não sei por que estou aqui, por que eu fui condenado. Ninguém jamais poderá dizer injustamente: aqui estou. Sabe por quê? Porque Deus, desde o início da criação, se revelou, em primeiro lugar, pela natureza. Os homens são indesculpáveis, não é isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1? Todos os homens são indesculpáveis, porque quando a gente contempla essa natureza, a gente não pode chegar à conclusão de que tudo isso é obra do acaso. Mas quando contemplamos essa natureza, nós de fato somos direcionados a adorar não a criação, mas a adorar ao Criador. Mas Deus foi tão generoso que depois de se revelar na natureza, Ele se revelou através da sua palavra. Mas Ele é tão mais generoso que Ele se revelou através do seu Filho. E Ele é mais tão generoso ainda que Ele se revela através de cada um que hoje abre essa palavra e proclama a mensagem de salvação. Se alguém entrou aqui essa noite e ainda não creu em Jesus, hoje, pela autoridade do Espírito Santo, eu quero te dizer:
arrependei-vos e crede no Evangelho. E se o Espírito Santo de Deus está te dizendo, arrependa-se, não endureça o seu coração. Creia em Jesus, crede também em Deus. Há moradas inúmeras, e Jesus prometeu, eu vou, mas eu virei vos buscar. Entregue-se a Jesus, arrependa-se, creia no Evangelho. Lembra que eu falei do Dietrich Bonhoeffer? Eu quero mais uma frase dele hoje. Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte: a graça barata é inimiga mortal da igreja. Nossa luta hoje é pela graça cara, não graça barata. A graça barata é a graça que oferece perdão sem exigir arrependimento. A graça barata é aquela que oferece batismo, mas sem a disposição da disciplina da igreja. E a graça barata é aquela que oferece comunhão, sem a necessidade de confissão dos seus pecados. Hoje tem uma graça barata sendo anunciada aí por fora. A graça cara é a graça que custou o sangue de Jesus Cristo, onde não há de forma alguma perdão sem que não haja arrependimento, que não há de forma alguma simplesmente batismo e agregar e comunhão sem a disposição da disciplina. E a graça barata anuncia a comunhão sem necessidade da confissão dos nossos pecados. Ah, irmão, se temos que sofrer, que seja fazendo. Mas por que eu estou disposto a sofrer fazendo bem? Porque, em segundo lugar, Jesus Cristo é o meu maior exemplo de alguém que sofreu fazendo bem. E por último, encerramos ao capítulo 4 nos 6 versículos. E os 6 versículos são um convite agora. E eu diria mais, eu vou promover de convite a uma obrigação. O terceiro ponto é tão curtinho, é uma palavra de ordem. Você conseguiu compreender que se a gente tem que sofrer, a gente tem que escolher sofrer fazendo bem? Você está comigo ou não? Vai sair daqui decidido? Você já saiu daqui compreendendo que Jesus é o maior exemplo de alguém que sofreu, e sofreu fazendo o bem? Por isso o terceiro ponto é curto e grosso. Chega, basta, chega, basta de pecar. Para, meu irmão, chega, basta, bota um ponto final nessa vida de pecado em nome de Jesus. Para, chega, basta. Isso faz parte do passado, não pode fazer parte do teu presente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que Pedro vai deixar aqui claro. Ora, pois, parece até português de Portugal, né? Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos vós também com esse mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou em nome de Jesus. Para, meu irmão, basta, chega. Vai insistir na vida de pecado? Basta, chega. Deus é longânimo, mas a paciência de Deus está chegando por aqui. Não brinca. Olha o que diz o versículo 2: para que no tempo que vos resta na carne. Quanto tempo te resta? Quem vai bater no peito aqui orgulhosamente e falar: eu vou ter tempo ainda, pastor, me deixa aqui, está tão gostoso o pecado. Você garante que vai ter mais uma semana de vida?
Quanto tempo te resta na carne? Quanto tempo Deus vai te dar de vida? Não brinca com Deus? No tempo que te resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas ande segundo a vontade de Deus, amém ou não? E Ele vai nos dizer, porque nos basta que no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções. O que é dissolução? Libertinagem. O que é dissolução? Imoralidade. O que mais que ele vai dizer? Concupiscência. O que é concupiscência? Desejo carnal. Embriaguezes, bebedeira. O que mais? Glutonarias e bebedices, orgias. E o que mais? Abomináveis idolatrias. Idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem, não. Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus na tua vida. O que é que tem sido mais importante para ti do que Deus? Você tem trocado Ele por o quê? E acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento. Alguns dos teus amigos estão dizendo, que é isso, cara, sai dessa, por que você não está com a gente, por que você não veio, por que você não vai? Dá licença, Clentinho. As pessoas vão achar estranho, mas lembra, as virtudes cristãs estão aqui para a gente tapar a boca dos outros mesmo. Eu escolho servir a Deus, eu escolho ser fiel a Deus, eu escolho sofrer, e se eu posso escolher, eu escolho sofrer, fazendo o bem. Porque o maior exemplo é Cristo, que sofreu fazendo o bem. Eles vão achar estranho. 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Não tem nada mais aqui de anormal, hein? Lembra? Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos. Não é que Jesus foi lá pregar aos mortos. Escuta, arrependam-se. A Bíblia nos diz em Hebreus 9, 27. Você sabe o que diz lá? Aos homens está ordenado morrer? Quantas vezes? E depois disso vem o quê? Mas quando é que o evangelho foi pregado a esses mortos? Enquanto em carne. Você hoje está ouvindo. Você hoje está ouvindo. Você hoje está ouvindo. Você hoje está ouvindo. O terceiro ponto é curto e grosso. Basta! Chega de quê? Você conseguiu entender ou não? Você pode repetir comigo? Chega! Chega de quê? Fala alto. Não, mas fala a frase completa. Conseguiu compreender isso ou não? Isso faz parte de quê? Passado. Noutro tempo. Chega de pecar. Spurgeon disse uma certa vez: a carne pode arrastar-nos para baixo, mas a graça de Deus sempre nos erguerá mais alto. Amém ou não? A carne pode nos arrastar e nos puxar para baixo, mas a graça de Deus sempre nos erguerá mais alto. Viva no Espírito e mortifique as obras da carne. Eu concluo, irmãos, dizendo que eu não quero criar ou nem aderir aqui nenhuma teologia do sofrimento, dizendo que a gente tem que buscar o sofrimento como uma forma de depuração, de aperfeiçoamento ou de salvação. Mas eu disse para vocês que a gente tem que rejeitar a teologia da prosperidade, a teologia do triunfalismo, e vivermos a teologia do pé no chão. Nós vamos sofrer, mas já que vamos sofrer, eu escolho. Eu vou sofrer fazendo o bem. Amém ou não? Quem está comigo? Eu vou escolher, se tiver que sofrer,
eu vou sofrer dando testemunho. E podem falar o que quiser de mim, eu quero ter a minha consciência limpa de reclinar no meu travesseiro e dormir, porque eu estou fazendo o que é certo. Eu tenho o maior exemplo a seguir. E quem é o meu maior exemplo? Cristo. O nosso exemplo maior de quem fez o bem e sofreu. Por isso, o terceiro ponto conclui, e todos a uma só voz: chega de pecar. Vocês estão comigo ou não? Amém ou não? Amém. Louvado e bendito seja o Senhor. Mais uma frase de Spurgeon e outra depois de Baker. Spurgeon diz: a graça que não muda a minha vida, não mudará o meu destino. A graça que não muda a minha vida, não mudará o meu destino. A santidade, diz J.I. Baker, a santidade não é uma opção, é um comando divino e a evidência da nossa união com Cristo. E eu só posso dizer, do fundo do coração: chega de pecar. Fecha seus olhos, vamos orar.